Agora tem o quadro Nossos Talentos e hoje eu recebo um professor universitário que escreve livros para estimular a criatividade das pessoas. Raul Otuzzi, bem-vindo ao Visita na Record. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, um prazer aqui poder falar de literatura, falar de criatividade, que são grandes paixões da minha vida. Agradeço demais o convite. Bom, vou apresentar aqui o Raul. Raul, há 20 anos, ele é professor universitário de marketing, redação publicitária, criatividade e inovação. E é diretor de comunicação da Friday Comunicação. Também escritor, né? Raul, escrever para você é um momento de relaxar, como é que é? Escrever para mim é minha grande paixão, né? Tanto escrever ficção, que eu tenho os 3 primeiros livros que são romances e contos, como também desenvolver a criatividade. Então tem um lado muito de professor. Então é para relaxar sim, mas é sempre uma forma de eu pegar e procurar inspirar pessoas, né? Eu não penso só em expressar o que eu sinto, mas eu penso no que o público pode sentir aquilo, seja na ficção, seja exatamente nesse último livro, o e-book, E Se Você Fosse Deus, o que você criaria. E como é que começou isso, né? Como é que você começou a escrever esses contos? Foram com os contos, aliás, que você começou? A publicação sim, né? Mas eu escrevo desde pequeno, fui estimulado pelo meu pai, aquela história da gente na infância, recebeu estímulo, sempre muitos livros em casa. Então eu escrevia desde criança, aquela história de começar com poemas. E 20 e poucos anos eu conheci Luiz Fernando Veríssimo, né, grandes escritores, o Nelson Rodrigues, que me influenciou bastante, Moacir Scliar, normalmente contistas. E eu escrevi uma leva enorme, mas aí ficou adormecido essa vertente da ficção. E em 2014 teve um concurso, eu participei de contos e fui um dos vencedores. E com isso, deu um estalo aí na minha mente para eu voltar a escrever ficcionalmente. Pois é, você foi um dos vencedores dos Novos Talentos da Literatura Brasileira, que era promovido por uma livraria, né? Exatamente. E aí foi a partir disso, então, que você resolveu publicar. É o estímulo, né, que a gente tem. Esse livro nasceu disso. A editora que foi a promotora, ela entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha mais material. Eu fiz algumas reformas nos contos, mas eu vi que contos que tinham sido escritos há 20 anos ainda tinham uma contemporaneidade. E aí a gente fechou para lançar o livro Tristes Finais para Começos Infelizes. Pois é, vou mostrar aqui esse primeiro, Tristes Finais para Começos Infelizes. Esse foi aí o primeiro livro, então, que o Raul publicou. E aqui tem o quê, Raul? São contos? São contos, inclusive o conto vencedor do Talentos da Literatura, ele é o último. É o Inventor de Profissões, ele fecha o livro. É o que venceu, então, o prêmio. É. Muito bom. Depois, você teve mais um. Esse aqui foi em que ano? Foi em 2015. Aí, logo em seguida, você teve este outro aqui. Cenas de um casal publicitário ou qualquer outro nas galáxias. Isso daqui é um romance? Ele é um romance e ele nasceu, assim, de pequenas histórias que eu escrevia no Facebook. E disso eu falei assim, olha, tá virando algo maior. E aí eu peguei e juntei também, costurei a história e lancei esse livro. Em algum momento tinha histórias do dia a dia que você viveu? Total. Muito inspirado em ex-alunos, histórias de ex-alunos. É um casal, é o Laura Lidiane. Eu gosto muito de escrever sobre relacionamentos humanos. Que legal. Essa é a minha, ficcionalmente, é a minha grande paixão, é o que me empolga. Que empolga. Aí teve esse outro, né? Os Inseparáveis, os 6 Inseparáveis, é isso? Exato. Esse daqui foi um livro colaborativo, digamos, né? Como é que é? Essa história é muito bacana. Depois de 2016, que eu lancei, em 2017, eu falei, quero lançar um terceiro livro logo na sequência. E por ser professor e por ter essa ideia de colaboração mesmo, trabalhar com inovação, com criatividade, trabalho em equipe é super importante, eu também, no Facebook, eu coloquei lá, deixa eu ver se vai dar certo, né? Gente, estou pensando em escrever um romance, quem está comigo nessa? Recebi mais de 100 mensagens, eu tô, e o que eu precisava disso, né? Nesse processo, vamos dizer assim. Foi um processo, mas precisava ver gente que realmente persistiria. E aí eu fechei com algumas pessoas, uma inclusive eu nem conhecia. Eu tinha uma breve sinopse, que eram os autores masculinos escrever na pele de personagens femininos e vice-versa, porque a minha personagem é uma trans. Ela nasce como Renata e ela se transforma em Helena. E são 6
estudantes de medicina da USP, e eles se reencontram depois de 5 anos e tem um crime. E assim, eu fiz essa sinopse e o resto, o pessoal que foi escrevendo. Foi muito legal isso. Que legal, muito bom. Muita gente achou que não fosse dar certo, inclusive eu. Então, e aí? Agora, Raul, em 2020, no ano passado, teve o seu último lançamento, né? E se você fosse Deus, o que criaria? Isso. É um nome bem sugestivo aí, né? Já que você já começa a pensar logo do início. Esse aqui é para desenvolvimento da criatividade. Esse nasceu de um exercício que eu faço em sala de aula para despertar realmente a criatividade dos alunos, que eles ficam muito bloqueados. Eu já vi coisas fantásticas e uma delas, e que nasce, eu conto essa história porque ela é real e quando a gente trabalha com a realidade, isso é... né? Tinha uma aluna, toda vez no começo de aula, eu perguntava, gente, né? Pergunto, né, ainda, quem que você acha criativo, né? Mesmo agora em aula remota, eu costumo fazer isso. E mais ou menos lá, uns 15% levantavam a mão e falavam, eu me acho e tal. Pouca gente, né? Como a gente desaprende a ser criativo. Enfim, para encurtar a história, teve uma menina que levantou a mão e falou assim, professor, eu não me acho criativa e o pior, eu me acho burra. E aquilo causou um mal-estar terrível, fui conversar com ela, a gente, né, fui trabalhando com ela. E depois de um tempo, trazendo alguns exercícios de desenvolvimento da criatividade, a pergunta que mais deixou à vontade, né, que a deixou à vontade, que a libertou de todos aqueles bloqueios foi essa. É um exercício que eu faço, né, para que eles se coloquem na pele de outras pessoas. E se você fosse determinada pessoa, um presidente da República, se você fosse outra pessoa que não você, e ela já se soltava um pouco, mas essa aí ela rompeu todos os limites porque ela não tinha que prestar contas para ninguém. E era isso porque ela se achava burra. Que legal. Ela tinha que prestar contas, entre aspas, na cabeça dela, e muitas vezes até não só na cabeça, né, ela foi muito tolhida. Se sentia ali pressionada. E isso, desculpa, eu estou falando demais, né? Mas isso realmente eu comecei a perceber e nos anos seguintes, muitas pessoas que também se achavam menos criativas, elas foram se soltando e daí eu lancei o livro. Esse último e-book, né, ele está disponível para venda em que plataforma? No Hotmart, né, uma plataforma aí de vendas de e-book. E também para quem adquirir um curso de inovação que eu tenho online, eu tenho uma escola, né, que é o escolaabsurda.com. Isso. Aí quem adquire o curso, que é um curso turbo, já leva o livro de bônus. Que legal. E esses daqui, eles estão disponíveis para venda em algum local? Estão disponíveis para venda, inclusive num formato virtual também, na Amazon, em algumas livrarias. Tanto físico como também o e-book. Como o e-book. Que legal. E se quiser mandar para mim também, eu também tenho, eu autografo. Vai, tá bom. Né, alguém se interessa. Vou fazer o seguinte, então, vou até passar os contatos aqui do Raul. A gente tem o site aí, escolaabsurda.com, e tem também o Instagram dele, que é Raul Otuzzi, vai aparecer aí no vídeo. Procura lá o Raul, adiciona ele, se tiver algum interesse no livro, para poder ele, inclusive, autografar, ele está disponível para isso. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Sucesso e que novas ideias nasçam e novos livros sejam publicados. Imagina, agradeço demais o espaço aí. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.